A seguir, Painel. Boa noite, terça-feira, 5 de fevereiro de 2019. Está no ar o programa Painel. 134 mortos e danos ambientais incalculáveis. Este é o saldo até o momento do rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. A tragédia acontece 3 anos depois do rompimento de outra barragem de rejeitos, a de Mariana, da empresa Samarco, que matou 19 pessoas e também causou enorme prejuízo ao meio ambiente. Os impactos de Brumadinho para o país é o que vamos tratar hoje no programa Painel. O Painel é transmitido ao mesmo tempo em diferentes plataformas. Neste momento, estamos ao vivo pelo canal 4 da TV Aberta, pelo 14 da NET e também pela rede de rádios UPF. No Facebook, na página da UPF TV, estamos transmitindo ao vivo. Contamos, é claro, com a sua participação. Programa Painel. E para participar do nosso programa é só entrar na página da UPF TV no Facebook ou mandar sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV, anota aí, é o 984 18 0186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984 18 0089. Com a gente no programa de hoje estão o geólogo Luiz Paulo Fragomeni, o vice-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Passo Fundo, engenheiro civil Antônio Tomé, e o secretário executivo da Agenda 21 de Passo Fundo, Ademar Marques. A gente vai ter ainda um depoimento do advogado Leandro Scalabrin, ele que esteve em Brumadinho como integrante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Obrigado pela presença de todos vocês. A gente está muito triste, não é, com o que aconteceu, com essa tragédia que aconteceu em Brumadinho, e também precisamos debater. Estamos longe de Minas Gerais, mas precisamos debater esse assunto por aqui. Queria propor nessa primeira conversa aqui entre nós que a gente fizesse uma rodada de observações. O que vocês têm a observar em relação ao que aconteceu há cerca de 10 dias em Brumadinho? Olha, eu digo que a gente ainda não sabe o que aconteceu. Nós ainda estamos acompanhando, dia a dia as informações estão sendo atualizadas, cada dia aparecem coisas novas. São informações preciosas que a gente está sabendo agora. Esse vídeo da barragem rompendo, ele saiu faz 2 dias. A gente não conhecia. Assustador, não é? Assustador, né? E outras informações, né? Ainda não sabemos o que aconteceu, né? O que foi o fator de rompimento. O que a gente sabe é que é um absurdo completo. Né? Tenha sido da maneira como tenha sido, não é admissível. Né? O descaso que se teve com a condução da segurança é algo absolutamente impressionante. A gente não consegue nem acreditar no que aconteceu. Né? Aquela notícia da sirene ter sido levada pela lama é algo que a gente não consegue entender. Né? O refeitório e a parte administrativa da empresa, a jusante ali, logo na saída da represa, deu o quê? Deu 30 segundos para eles receberem o impacto. Isso é algo que a gente não consegue acreditar. Eu dou um exemplo. Eu tive uma obra aqui em Passo Fundo, de um cliente nosso, que nós tínhamos um espaço que os trabalhadores precisavam passar e tinha um vão de 2 metros de altura. E a obra foi embargada pelo Ministério do Trabalho porque precisava um corrimão. E a lei manda fazer o corrimão e a obra foi embargada e foi colocado o corrimão. Então você veja como é que você entende, né, que pode ter acontecido o que aconteceu lá. Pode ser rigoroso, né, de um ponto e nesse aspecto lá em Brumadinho não foi. Faltou fiscalização, na sua opinião? A gente vai analisar o aspecto da fiscalização durante o programa. Professor Tomé, desastre, tragédia, crime ambiental, acidente. Muito se falou, olha, não é acidente, é uma tragédia. O que pode se falar do que aconteceu em Brumadinho, assim, num primeiro momento? Tragédia, sem dúvida alguma, né? Eu acho que
A engenharia civil, a engenharia geotécnica brasileira está de luto, né? Está de luto porque em 3 anos, na verdade, 3 anos ocorreram 2 acidentes com o mesmo tipo de barragem. Nós deveríamos ter aprendido, né? Nós deveríamos ter tomado todas as precauções e, infelizmente, ocorreu e agora estamos tomando precauções para não ocorrer mais. Então, foi uma grande tragédia, né? Acidente, eu não acredito, porque a obra de engenharia ela não é feita para romper nunca, né? Tem alguma coisa falhou no processo. Também tenho a mesma opinião do colega Fragomeni, dizendo que nós, e costumo falar isso para os mais próximos, a gente não sabe o que aconteceu. Obras rompem por motivos simples, obras avisam com antecedência que vão romper, né? Nada rompe brusco, como a gente viu naquela... Certamente existiam indícios sinais de ruptura e que qualquer inspeção iria observar que aquilo poderia estar acontecendo. E isso mostra que a engenharia no Brasil está com problema. Acabou de cair um viaduto em São Paulo, cai barragem, e eu acho que nós temos que fazer, né, no Brasil uma grande discussão sobre os nossos procedimentos. Ademar, qual é a tua primeira observação? De uma coisa nós já sabemos, né? São informações, já nos mostra grande impacto na vida humana. Então nós não podemos deixar de reconhecer que se não temos as informações mais técnicas que são necessárias até para corrigir, né? Considerando aí o volume de barragens que ainda existem, que estão em operação e outras que não estão, mas esse impacto ele já ocorreu numa comunidade, na vida das pessoas, das famílias, na questão ambiental, no meio ambiente. São florestas devastadas, nós temos 125 hectares devastados, mais de 1 milhão de metros quadrados ali que nós não temos mais, o córrego do Feijão que já não existe mais, a vida aquática ali presente. Então nós temos perdas irreparáveis em relação a isto. Mas já dá para avaliarmos esse impacto muito bem, que eu não creio, eu estou muito mais para a linha de crime do que simplesmente um acidente. Uma coisa que a gente não pode pensar é que seja correlativo a desastre ambiental, a desastre natural. Não é um desastre natural. Né? Isso, quando acontecem esses eventos, né, a gente não, sempre se tenta culpar a natureza. Né? De alguma forma a natureza foi culpada, né? Mas a gente já sabe de antemão que não é uma coisa natural. Não é natural, aquilo é falha, né? Houve talvez uma série de falhas, como cair um avião, né? Cai por vários motivos enfileirados. As pessoas e a natureza foram vítimas, esta que é. Exatamente. Agora, em relação à parte ambiental, uma coisa interessante é que ele é um desastre ambiental menor que o de Mariana. Mariana, pela característica da lama, era uma lama mais fluida, e ela andou e devastou uma área muito maior, pegou o Rio Doce inteiro, né? Chegou no mar. Né? E agora a gente não espera isso aqui, né? Porque a característica da lama, ela era uma lama mais pastosa, né? Com menos água, menos líquida. E por isso ela vai se movimentar menos. Já está parando de se movimentar, nem chegou ainda naquela represa grande lá e já está parando de se movimentar. Então a expectativa, né, é que ele seja um desastre humano muito maior que o de Mariana, né? Mariana morreram 19 pessoas. Aqui nós vamos estar com 300 mortos, né? Nós estamos com 134 hoje, mais 200 desaparecidos, né? E Mariana foram 19. No entanto, a parte ambiental ela vai ser menor um pouco. Bom, a gente vai analisar os impactos ambientais, mas antes disso a gente vai ouvir o depoimento agora, a gente vai rodar o depoimento do advogado Leandro Scalabrin. Ele é aqui de Passo Fundo, esteve na semana passada em Brumadinho como integrante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e a gente vai ouvir porque ele deu uma passada aqui na UPF-TV agora à tarde antes de voltar a Brasília, onde ele vai entregar um relatório. Vamos ouvir. Essa foi uma das situações mais difíceis que atuo com direitos humanos já vivi e já experimentei, porque poderia ter sido evitado o crime. Foi um crime ambiental,
um crime trabalhista, um crime do ponto de vista penal, porque já existem pessoas detidas temporariamente pela justiça, e que causaram uma ofensa à dignidade da pessoa humana. O que a gente sente estando presente lá, vendo o descaso com a vida humana, dá a impressão que, diante do lucro das multinacionais, a Vale é uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores empresas brasileiras no ramo da mineração, que diante dos interesses de acumulação ilimitada do capital, do lucro, a vida humana não vale nada. Esse é o sentimento que a gente fica, e de que acima da justiça ela se coloca, acima do Estado, acima dos governos e todas as instituições que deveriam justamente proteger a vida humana e limitar esse tipo de situação que era plenamente possível ter sido evitada. Bom, ele diz ali que a vida humana não vale nada e uma situação que é plenamente, poderia ser plenamente evitável. Vocês concordam com essa observação feita por alguém que foi lá e viu tudo? É muito difícil não concordar, né? Porque toda a barragem ela deveria passar por uma análise de risco e eu acho que isso falhou, porque a análise de risco ia mostrar que essa barragem vindo a romper, porque a gente trabalha com probabilidade, né? Não existe obra de engenharia que tu termine e tu tenha plenamente a certeza que aquilo vai ficar de pé. Eu brinco com meus alunos assim, vamos para a missa e vamos pecar pouco, né? Porque a gente só sabe que um prédio não vai recalcar, não vai mostrar problema depois que ele estiver todo carregado. Uma barragem também, do rejeito. Quando ela estiver não em operação, ela pode ter problema. Mas a gente tem um outro caminho a seguir, e que em algumas áreas isso é muito forte, que é a análise de risco. E uma análise de risco nessa barragem mostraria que, em caso de ruptura, ela daria um risco altíssimo, porque tinha muitas pessoas morando, a jusante, né? Você acha que não tinha essa análise de risco em Olha, muito difícil, né? Porque hoje se faz tudo quando se obriga por lei. Se nós pegarmos e a lei da segurança de barragem, ela não obriga a análise de risco, ela obriga a reavaliação de segurança, né? E ela nem obriga a ver essa área de inundação, embora a gente tenha tecnologia para fazer essas estimativas, se faz. Já na área de solos contaminados, de áreas que aquilo é um rejeito e poderia ser considerado como tal, se pegasse uma outra resolução, ela obriga a fazer a análise de risco, né? Então, eu acho que se seguiu a lei de segurança de barragem e não se seguiu a legislação de rejeitos, né? Considerando aquilo um resíduo perigoso que poderia causar problema ao meio ambiente. Há uma confusão nas legislações ou a lei brasileira, qual é a falha? Onde é que está a falha aí? A falha está no excesso e nós criamos uma cultura na engenharia, infelizmente, de que a engenharia é feita por especificação, né? Eu fico muito chateado com a área ambiental, e sou um militante dessa área ambiental, quando me vem escrito quanto deve ter de camada de espessura de uma geomembrana, quanto deve ter de argila. Não, isso tem que ser visto pelo desempenho, para o tipo de resíduo, e projetar isso de maneira mais segura e mais econômica, porque isso é engenharia. E o Brasil se criou essa cultura assim que tu tem que ter escrito o que tem que ser colocado. Tem norma para tudo. Tem norma para tudo. E as pessoas têm a impressão, né, isso eu discuto muito em aula, de que o fato de que eu estou seguindo uma norma, eu estou protegido, eu posso inclusive matar pessoas. Não, tu não está protegido. A tua obrigação é aplicar a melhor técnica que tenha um desempenho e que a tua probabilidade de ruptura tem que ser próximo a zero, porque zero nós não vamos conseguir, mas tem que ser próximo a zero. Professor, eu vou ter que fazer um intervalinho, mas a gente vai voltar a esse tema no próximo bloco. A gente faz o intervalo e volta em seguida. Fica aí. Estamos apresentando o programa Painel.
Voltamos a apresentar Programa Painel. Hoje o programa Painel está debatendo os impactos da tragédia de Brumadinho, que matou mais de 130 pessoas até o momento. E tem quase 200 pessoas desaparecidas. O dano ambiental do rompimento da barragem de rejeitos da Vale ainda é incalculável. Você pode participar do programa mandando sua mensagem para a página do Facebook da UPF-TV ou também mandando sua mensagem ou pergunta pelo WhatsApp da UPF-TV. É no 98418-0186 e no WhatsApp da Rádio PF, que é o 98418-0089. Com a gente hoje no programa estão o geólogo Luiz Paulo Fragomeni, também o vice-reitor em pesquisa e pós-graduação da UPF, engenheiro civil Antônio Tomé, e o secretário executivo da Agenda 21 de Passo Fundo, Ademar Marques. Bom, a gente estava falando no bloco anterior sobre engenharia de especificação e engenharia de desempenho, não é? Eu gostaria que o professor explicasse melhor qual é a diferença entre as duas. É bem fácil de entender. Por exemplo, uma barragem, a lei vai lá e especifica que uma barragem tem que passar por uma avaliação pela lei da segurança, e a nossa lei diz isso, barragens acima de 15 metros. Né? Tem outros critérios, não vou pegar a altura para ficar fácil de explicar. Daí essa barragem tem 15 metros de altura e não tem ninguém morando a quilômetros, o dano ambiental é pequeno, o risco é baixo. Mas se ela... E nós temos uma outra com 14 metros e 80 centímetros que guarda um rejeito perigoso, que talvez bem mais perigoso que aquele de Brumadinho, com um monte de pessoas morando na base do talude, mas essa não precisa passar pela questão de segurança, porque ela não está dentro da lei. Né? A lei fala que tem que ser acima de 15. E agora a gente inclusive argumenta isso. Não, essa barragem não precisa porque ela tem 14 metros e 80. Apesar do perigo iminente. Nós teríamos que avaliar o desempenho dela, né, fazer um cálculo de estabilidade e fazer uma análise de risco e dizer, não, essa aqui, independente da altura dela, mesmo ela estando fora da lei, ela precisa passar. Não é um número que uma lei diz. Mas não se aplicaria o princípio da precaução aí? Sabe eminentemente o risco que tem? É isso que a gente defende, mas não é isso a cultura. A cultura hoje que está nesse país é de seguir o número que está na E quem determina mudanças? Quem poderia determinar mudanças nessas regras? Mas professor? Já tem a regra. Desculpe, existe a regra. A legislação, ela aponta do princípio da precaução. Ela está lá desde a ECO 92, entende? A CDB, a Convenção da Biodiversidade, também traz esse princípio e a nossa legislação, ela aponta. Então, eu acho que a combinação da legislação, às vezes a gente se apega muito a uma discussão mais técnica e não leva em consideração as demais normativas e regras que estão estabelecidas. Então, se eu tenho antecipadamente, eu não preciso nem ter uma definição científica, um estudo mais aprofundado. Já de antemão, como o professor coloca agora, já há o risco ali, iminentemente. Então, deve ser aplicado o princípio da precaução, não sei que... Não, mas não é a nossa prática hoje. Não é a prática, não é a nossa cultura. Nós temos uma cultura de maximizar o lucro, né? E ao extremo baratear, diminuir os custos. Ótimo. Nós temos isso no nosso dia a dia, que a gente nem percebe. Eu posso citar um exemplo assim, ó. Eu tive um problema com a GVT. A GVT agora foi comprada pela Viu, mas ainda era a GVT. Eu tentei encerrar uma conta e não consegui. Tivemos que entrar na justiça, uma ação que está correndo até hoje, na justiça para conseguir fechar uma conta na GVT. Você acredita num negócio desse? É um descaso, né? Que não dá nem para acreditar. Agora eu estou com um problema com a RGE. Esse atual, está acontecendo agora. Apareceu um valor na minha conta lá que era acima do normal, 3 vezes acima do que a gente paga usualmente. Eu não consigo saber o que é. Né? Eu venho em débito em conta, né? E eu tento ligar para eles e você fica lá naquelas esperas. Mas qual é a né? relação Meia hora. Né? Não, a relação que eu vejo é a mesma. Essas empresas, elas são muito grandes, né? E trabalham num conceito de simplesmente visam o lucro. Né? Parece que é o que está acontecendo com a Vale. Né? Desprezou os critérios mais básicos
de segurança, né? De respeito ao seu próprio pessoal, porque o pessoal mais atingido é os próprios funcionários da Vale. Sim. Tanto é que você fala que esse é provavelmente o maior desastre trabalhista do mundo. Nós temos o maior desastre ambiental do mundo, que foi Mariana, e agora temos o maior desastre trabalhista do mundo, que está lá em Brumadinho. Trazendo um pouquinho para a nossa região aqui, a Joana, lá do bairro Boqueirão, participa do painel, e ela pede o seguinte, em Passo Fundo, ela pergunta o seguinte, nossa região tem barragens de médio e grande porte, por exemplo, Ernestina, não é? Que, aliás, teve um problema de quase rompimento. Teve uma grande obra ali em Ernestina, uns 10 anos atrás. E ela pergunta o seguinte, na região tem barragens de médio e grande porte, por exemplo, Ernestina, aqui no Planalto, e no Alto Uruguai, a de Entre Rios do Sul e Itá, Santa Catarina. O que garante a segurança dessas barragens? E eu acrescento, no estado, 2 barragens parece que são ameaçadoras. Uma em Pelotas e uma em Cachoeira, do Sul, não é? O que garante a segurança dessas barragens, a nossa ouvinte quer saber? Podemos assegurar, Podemos, professor? sim. As barragens de eletrificação que geram energia, que estão sob encargo da ANEEL, elas, quase todas elas seguem a legislação, né, de segurança de barragem e mantêm, né, de forma periódica as inspeções e as reavaliações de segurança. Ela citou a barragem de Ernestina. A barragem de Ernestina teve aquele problema em 2010, como consequência da legislação de segurança de barragem, que obrigou, na época, que a CE fizesse a reavaliação de segurança, e a barragem de Ernestina ela era uma barragem muito especial, e daí eles mudaram o conceito, era uma barragem de atirantada e agora virou uma barragem de gravidade, ou seja, botaram um monte de pedra na frente lá para segurar. São gaviões, isso é uma maneira simplista de dizer. O que garantiu a segurança é aquela vez o técnico, o engenheiro civil de uma empresa de Porto Alegre, entendeu que ela trazia risco, né, aos moradores e pediu para os moradores sair e fez correto. Eu acho que qualquer pessoa que está fazendo essa avaliação e tenha dúvida quanto à segurança, está abaixo do valor mínimo especificado pela norma, refez a avaliação de segurança, ele fez o correto. Mas as barragens, elas geralmente, todas as barragens maiores, foi citado as barragens de Entre Rios, elas possuem muitos instrumentos, como aquela de Brumadinho também diz e esses instrumentos eles são avaliados, né, periodicamente, diariamente ou semanalmente, por técnicos que conseguem verificar se vai ter o problema ou não. Eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, né, com 0% a chance de errar, nenhuma estrutura rompe da forma que rompeu a de Brumadinho sem ter avisado que ela ia romper. Não tenho dúvida. Eu tenho certeza disso agora na imagem, quando eu vi que tinha 20 pessoas em cima. Alguma coisa tinha naquela barragem que a gente não está sabendo ainda, que a mídia não chegou, que o meio técnico não está sabendo, mas aquela barragem ela estava mostrando que ela tinha problema. E esse pessoal estava fazendo alguma coisa. E eles estavam fazendo alguma coisa porque ela estava indicando que ela ia romper. Qual é a falha? Ninguém conseguiu entender a gravidade, né? Ainda é muito cedo para identificar. Não, mesmo ali fazendo, as pessoas que estavam fazendo isso, tinha pessoa almoçando. Se tu tem um risco, faz que nem fez o nosso colega da Ernestina. Ninguém fica na barragem enquanto nós não resolvemos esse problema. Aqui no estado, dessas barragens que a gente citou, não temos problema. Aqui temos garantia de segurança. Eu faço de algumas barragens, aquelas que eu assino, eu posso dizer que essas barragens elas são seguras. Na verdade, as barragens de eletrificação rural, recentemente a AGEBS, a nossa agência do Estado, fez um convênio com a ANEEL, aonde obrigou que todos os proprietários, que é o que diz a lei, fala, todos os proprietários de barragem, geração de energia, até a data, foi uma correria, eu tive que fazer laudo, e a coisa com pressa também não é bom, isso é outra coisa, assim, eles fazem de um dia para o outro, eu preciso do laudo para a semana que vem, não se faz isso em uma semana, mas eles queriam um laudo, porque era obrigatório colocar no sistema um laudo
de inspeção das barragens, e inclusive com a classificação, porque existe uma matriz que tu classifica se ela é de baixo, médio, alto risco. Então as barragens do Rio Grande, essa de eletrificação, que estão seguindo as regulamentações, elas estão contratando profissionais, eu ficaria tranquilo. Tranquilo. Né? E essas duas que têm problema, elas são justamente barragens para irrigação de arroz. Então, em zona rural, com baixa densidade populacional. Então... Assim, rapidamente, para a gente entender, quantas barragens o Brasil deve ter hoje e quais são as agências que regulam elas? Isso é uma coisa que agora tem uma diversidade de números que a gente ainda não sabe entender ainda, né? Mas cada agência regula as suas barragens. Por exemplo, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, regula as barragens de geração de energia elétrica. A ANA, que é a Agência Nacional de Águas, regula as barragens para água, né? Consumo, produção. Tipo essas de abastecimento, de irrigação, né? E a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, regula as barragens de mineração, que é tipo essas de Mariana e de Brumadinho. Tá. Então, cada uma tem a sua função, né? E está divulgado oficialmente como dados da ANA que a ANA tem 24 mil barragens. Mas são muito mais, né, professor? São mais. São 300 mil? Nós tivemos um levantamento no Brasil para justificar a lei, porque a lei demorou, ela começou em 2001 e só saiu em 20 de setembro de 2010. Infelizmente, nós estamos encerrando o programa. São 300 mil barragens? São mais de 300 mil. Mais de 300 mil barragens. Bom, infelizmente, os danos ambientais são irrecuperáveis, né, Ademar? Leva décadas e séculos, mas não vai chegar ao estado original, mas com certeza é possível restaurar esse ambiente e garantir aí um pouco, digamos, que essas florestas retornem e a biodiversidade, com certeza. Tá Mas certo. não vamos recuperar o estado original. Então. Muito obrigado pela presença de vocês. O programa se estenderia com certeza, porque o tema é palpitante e merece esse espaço. Olha, estamos encerrando o programa de hoje, mas eu quero agradecer imensamente você que nos acompanhou até agora. Lembrando que o painel reprisa na UPF TV amanhã, quarta-feira, às 11 horas da noite, na quinta-feira, às 10 da noite. Na próxima semana a gente volta e é sempre às terças, ao vivo, às 8 da noite. Até lá. Obrigada.